Salve galera, começando mais um programa de Olho no Tour. Marcelo Andrade aqui ao meu lado e a gente vai falar sobre a oitava etapa do CT, aquele que rolou lá em Trestles. Marcelo, os brasileiros arrebentaram na etapa, mas eu quero até te perguntar, a gente tem o que comemorar ou o que ficar triste depois da etapa de Trestles? Bom, comemorar porque os brasileiros dominaram a etapa. Se você for pegar de uma certa fase do campeonato, tinham 12 classificados, 6 eram brasileiros. Depois tinham 8 classificados, 5 eram brasileiros. E quando chegou nas semifinais, de 4, 3 eram brasileiros. Então realmente só faltou a vitória, o resto a gente mostrou que o surf brasileiro está lá no alto e com grande chance de levar mais um caneco. Marcelo, aí a gente já entra num tema mais polêmico, que é o julgamento, que eu, que não sou um expert, você conhece muito mais do que eu, pode falar com mais autoridade, mas o que eu achei é que muitas notas demoravam a sair. E outra coisa que eu achei é que os aéreos não estavam sendo tão valorizados como foram nas últimas etapas que rolaram lá. O julgamento ele deu margem para alguns questionamentos que todo mundo que estava acompanhando o campeonato ficou botando nas redes sociais, se comunicando, perguntando nos chats, né? Primeiro, por que em Trestles, que é um lugar que é high performance da onda, o surf progressivo não foi tão valorizado? Já que se você buscar pouco tempo atrás no Prime QS que o Filipinho ganhou, você vai ver que as notas dele foram mais valorizadas, ele surfando quase da mesma forma. Eu reparei que desde o começo do campeonato o Filipinho não estava sendo tão valorizado como no anterior. Eu já comecei a dizer, houve alguma mudança aí. E realmente falta uma coerência nisso, porque se você viu um campeonato recente com a mesma entidade, com praticamente os mesmos juízes, e agora você vê outro campeonato, você se questiona. Até porque, se você for pensar que chopo o que vale é tubo, mesmo que você faça uma manobra radical embaixo do lip, que é difícil, né, porque ali é um buraco, a nota valorizada é o tubo. Então, o julgamento ele segue um critério, e dentro desse critério, você vai definir o campeão. No caso de Trestles, eles definiram um critério pelo Power Surf. Então, deveria ter sido esse critério utilizado desde o começo do ano nas etapas do QS também, na minha opinião. Não estou dizendo que o julgamento foi errado, estou dizendo que são coisas para a gente questionar e até para pensar realmente em que caminho está seguindo o julgamento da WSL. Então, nesse questionamento eu faço o Medina e o Filipinho, na minha opinião, eram os atletas mais progressivos, mas afinal foi de dois caras que usam Power Surf. Isso, Marcelo. Aí dois fatos ali marcaram um pouco mais, também foram bem debatidos nas mídias sociais. O aéreo do Slater e também a interferência do Net Young no Medina. Bom, o aéreo do Slater eu tenho que concordar plenamente com a WSL. O Slater ele fez uma manobra, assim, ele tentou fazer a manobra fugiu dele, ele depois conseguiu pegar, aí ele desceu com a prancha deitado, que é uma manobra incompleta. Eu já vi vários campeonatos que atletas deram o Superman, que você joga para cima e pega a prancha e volta. E quando volta com a prancha na barriga, os juízes não valorizam. Então, nisso o julgamento da WSL está super coerente. A nota não poderia ser uma nota alta, porque a manobra mais impactante, que foi teoricamente o aéreo incompleto, não poderia ser dado uma nota alta. E o caso do Medina com o Net Young? O caso do Medina com o Net Young você tem que interpretar a regra, né? Quem está no centro do pico tem direito à onda. No caso, os dois não tinham prioridade. Então, começo da bateria, começa a prioridade. O Medina estava realmente no centro do pico. Porém, duas coisas me chamaram a atenção. Uma, o Medina remou em diagonal. O certo é você remar paralelamente e subir. E segunda coisa é que ele aparentou que ele se jogou. Parecia jogador de futebol quando quer que o pênalti seja marcado. Essas duas coisas me fizeram pensar numa possível interferência dele sobre o Net Young. Mas os juízes aplicaram a regra realmente do posicionamento. Mas para você, se você fosse o head judge ali, o juiz-chefe, qual seria a sua decisão? Cara, eu usaria a regra. Se a regra diz que o cara está no centro do pico, se realmente formou uma esquerda em maior potencial, e quando você vê no vídeo, você está fechado ali no vídeo, você não vê o potencial da onda para os dois lados. Então os juízes analisaram isso, com certeza, eu não tenho dúvidas que eles acertaram. Show de bola, Marcelo. Agora mudou o topo do ranking, Mineirinho perdeu a final para o Mick Fanning pulou para cima, está com a camisa amarela. Como é que a gente pode ver agora a disputa pelo título mundial?
Cara, eu vejo assim, os brasileiros ficaram meio assim, frustrados por não ter vencido. Estou dizendo a torcida, né? Porque os surfistas têm uma outra cabeça, né? E fica muita gente na rede social falou, agora já era, o Mick Fanning pegou, agora ninguém pega mais ele. Não é assim. O Mineirinho é o único atleta desses 5, que na minha opinião, só 5 tem chance de ser campeão, e talvez o Medina correndo por fora. São os 5 primeiros do ranking. Mick Fanning, Mineirinho, Filipinho, Julian Wilson e Owen Wright. Esses são os meus favoritos ao título esse ano. Medina, se fizer um surf assim que ele está mostrando e for às 3 finais, ainda pode ser campeão se ele ganhar 2. Acredito que as chances dele são pequenas, mas ele ainda tem. Então, voltando à questão, desses 5 atletas do ranking, só o Mineirinho tem 5 bons resultados. Todos os outros 4 têm 4 resultados bons. Quando houver o descarte, o Mineirinho encosta mais no Mick Fanning. Então, o que tem que acontecer agora é o seguinte: França e Portugal são fundamentais para Filipinho e Adriano de Souza. Eles têm que chegar na frente do Mick Fanning, os dois, nas 2 etapas, para chegar em pipeline, se não tiver realmente na frente numericamente, mas muito próximo. Acho que o Mineirinho tem que se concentrar em ter 3 bons resultados, porque somam 9 e ele já tem 5, seriam 8 resultados bons, enquanto que os outros todos só podem chegar a 7 resultados bons. Então o Mineirinho tem boas chances de ser campeão ainda. Eu acho que a torcida brasileira não deve ficar frustrada, deve torcer mais ainda na etapa de Portugal e França, nas etapas de Portugal e França, que serão fundamentais para os brasileiros. Maravilha, Marcelo Andrade, a próxima etapa agora na França, depois Portugal, depois lá em Pipeline, e a gente vai acompanhar um pouco antes da etapa da França. A gente volta aqui para falar um pouco mais sobre essa etapa lá nas zonas de Rossegor, não é isso? Exatamente. Medina, forte favorito, todos os anos faz apresentações brilhantes, pode chegar junto, acredito muito que ele pode chegar junto e disputar o título ainda. Prestem atenção. Show de bola, valeu Marcelo, valeu galera, a gente finaliza mais um programa de Olho no Tour, mas em breve a gente volta com mais um episódio. Valeu galera, valeu Marcelo, um abraço.